Agulhamento seco. O que é e quando é recomendado? Devido ao aumento dos problemas musculares na população, inúmeros estudos concordam a respeito da importância de estudar novas formas de melhorar a nossa saúde nesse sentido. Uma delas é a aplicação do agulhamento seco. Dentro da fisioterapia, existem muitas opções para tratar doenças em nosso corpo. Ao longo da história, surgiram técnicas novas e inovadoras, como é o caso do agulhamento seco. O agulhamento seco é uma técnica baseada em evidências para melhorar a dor muscular. A seguir, você aprenderá mais sobre esta nova terapia, bem como sua utilidade como tratamento para inúmeros problemas musculares. Para entender em que consiste o agulhamento seco e como ele funciona, antes de continuar devemos esclarecer dois conceitos: ponto gatilho e dor miofascial. O que é um ponto gatilho? Estamos falando de pontos hiperirritáveis dentro de uma faixa estreita de um determinado músculo. Esta faixa tensa é um grupo de fibras musculares que apresentam uma tensão anormal, formando uma faixa de alta consistência. É o que costumamos chamar de contratura. Essa parte fica dolorida, e seu ponto gatilho é um nódulo que, à palpação, gera uma dor muito aguda, que faz com que a pessoa se contraia. Além disso, essa dor se irradia para outras áreas, que não incluem o ponto gatilho. Isso é o que se denomina dor referida ou irradiada. Pode ser acompanhada por disfunção motora e fenômenos como tontura e náusea. Os pontos gatilho de um músculo geralmente irradiam para certas áreas, que dão uma pista para os fisioterapeutas saberem onde está a origem do problema. Por exemplo, as dores de cabeça podem surgir de um ponto gatilho localizado em músculos como o trapézio superior, o levantador da escápula e o esternocleidomastoide. Vemos, portanto, que a dor pode não ter nada a ver com a área onde se origina. Os pontos gatilho podem ser ativos ou latentes. Um ponto gatilho ativo significa que ele irradia dor para outras áreas. Por outro lado, se estiver latente, significa que não irradia dor. Os pontos gatilho podem ser ativados por sobrecargas musculares agudas ou crônicas, trauma direto e resfriamento. O fator desencadeante mais frequente costuma ser a sobrecarga crônica por problemas posturais. O que é a dor miofascial? A dor miofascial é um processo muscular regional, que pode ser agudo ou crônico. É incapacitante e muito comum na população, mas geralmente é desconhecida. Não é acompanhada de alterações em exames de imagem ou de análise e, portanto, é subdiagnosticada e subtratada. Ela é definida por uma série de sintomas causados por um ponto gatilho. Sintomas sensíveis. Há uma alteração na sensação do toque. Por exemplo, se formos atingidos por algo que normalmente não dói, vamos sentir mais dor. Além disso, notaremos a dor explicada acima. Sintomas motores. Diminuição da força, dificuldade para mover o músculo afetado, etc. Sintomas autonômicos. Rinite, lacrimejamento, salivação, mudanças de temperatura, sudorese, piloereção, arrepios na pele, tontura, náusea e vermelhidão na pele. Poderíamos dizer que a dor miofascial tem 3 componentes. Uma faixa palpável contraída no músculo esquelético afetado ou contratura. Um ponto gatilho. Um padrão característico de dor referida. Aquele ponto gatilho irradia a dor para uma área característica. O que é o agulhamento seco, e para que serve? O agulhamento seco é uma técnica fisioterapêutica utilizada principalmente para a chamada dor miofascial. Assim que encontrarmos o ponto gatilho,
que causa dor miofascial, ele deve ser desativado com a ajuda de uma agulha. Esta agulha é semelhante à agulha de acupuntura, mas é mais longa, para conseguir atingir o músculo. Todo o processo exige a limpeza da área, e que o fisioterapeuta use luvas, desinfetante e gaze, já que o agulhamento seco é uma técnica semi-invasiva, porque atravessa a pele do paciente. Além disso, as agulhas vêm em embalagens unitárias e não são reutilizáveis. A agulha é inserida no ponto gatilho sem anestésico e se move de dentro para fora, até que um espasmo local seja alcançado, ou seja, uma contração involuntária do músculo. Isso é feito sem realmente puxar a agulha da pele. Agulhamento seco e acupuntura são a mesma coisa. Agulhamento seco é uma técnica científica em que o músculo é picado para controlar a dor miofascial. Dura entre 2 e 5 minutos. Pode ser doloroso e só é realizado por fisioterapeutas treinados. Por outro lado, a acupuntura é baseada na medicina tradicional chinesa, e os pontos de energia são trabalhados em um nível superficial, sem entrar em contato com o músculo. A duração é de cerca de 20 minutos, não é dolorosa, trata uma infinidade de doenças, e pode ser realizada por qualquer terapeuta. Riscos do agulhamento seco. Embora os riscos do agulhamento seco sejam mínimos, existem alguns. No entanto, a maioria deles é evitável, se as precauções correspondentes forem tomadas, e se a técnica for realizada por um fisioterapeuta experiente. A agulha atravessa a pele e entra no músculo. Entre eles, pode haver pequenos vasos sanguíneos. O risco mais comum do agulhamento seco é perfurar um vaso e causar um pequeno hematoma, que dura cerca de um dia. Esse risco é mais comum em pacientes anticoagulados, que apresentam sangue mais fino. Outra coisa que pode ser pinçada no caminho para o músculo é um ramo de nervo. Isso pode causar um formigamento que cessa brevemente. Outro risco menos comum é a ocorrência de tontura durante o procedimento, que é tecnicamente chamado de resposta vasovagal. São poucos os casos relatados, mas se o fisioterapeuta não tiver muita experiência nessa técnica nos músculos peitorais, pode levar ao pneumotórax. Edema muscular ou mioedema. Dermatite pós-punção. Reação cutânea na área da punção. Risco de infecção se medidas de limpeza adequadas não forem aplicadas na área, ou se o fisioterapeuta não tiver usado luvas ou agulhas esterilizadas. Após a aplicação da agulha seca, podemos ficar com uma sensação semelhante à de uma massagem muito intensa com uma leve rigidez. Essas sensações diminuem após 1 ou 2 dias. Contraindicações do agulhamento seco. A maioria das contraindicações é relativa. Entre elas, podemos encontrar medo intransponível de agulhas, problemas de coagulação e tratamento anticoagulante, risco de sangramento, pessoas com sistema imunológico fraco, risco de infecções, pessoas linfadenectomizadas, risco de linfedema. Isso significa que a área onde o agulhamento é feito pode ficar cheia de líquido, que não pode ser filtrado, porque os gânglios linfáticos foram removidos. Hipotireoidismo, risco de mioedema ou inflamação do músculo. O agulhamento seco é eficaz. De acordo com várias análises de estudos, o agulhamento seco é eficaz para reduzir a dor subjetiva e objetiva, tanto localmente quanto na área de dor referida, e a dor diante da pressão dos pontos gatilho.
Também apresenta uma melhora na mobilidade das articulações relacionadas ao músculo, que abriga o ponto gatilho. Não há evidências suficientes, mas há indícios de que o agulhamento seco pode melhorar a depressão em pacientes com MFS. Além disso, foi observado que a eficácia do agulhamento seco pode ser afetada por outros fatores nos pacientes, como dor prolongada, falta de sono ou trabalho repetitivo do músculo.